Olá, pessoal. Bom dia. Fabiano aqui novamente. Hoje nós vamos falar então um pouquinho sobre dissídio dentro do INDP. No caso, então, seria o quê? O cadastramento do dissídio, a aplicação do dissídio e o cálculo da diferença do dissídio, que é muito importante. E o sistema ele faz isso de forma automática, então isso ajuda bastante vocês ali na hora de fazer essa conferência. Qual é a premissa do dissídio dentro do sistema, né? Sempre atentar, quando sair a convenção coletiva, dar uma lida nela com calma, porque as convenções, geralmente, algumas vêm simples ali, um percentual fixo para todo mundo, é tranquilo. Algumas já vêm com algumas regras de tempo de casa, tipo de atividade, então isso também pode mudar na hora de fazer o reajuste. O que a gente deve fazer, né, quando a gente for aplicar esses reajustes ali? Analisar bem a convenção, até tomando cuidado também nas convenções agora com a questão da contribuição sindical, né? Então, muitos ali, quando sai já o dissídio, muitas vezes dentro dela já vem explicando como vai ser a contribuição sindical para aquele sindicato. Às vezes já é aplicado no mesmo mês que sai outra contribuição, no próximo, é dividido em 3 vezes, uma vez, vai ser um percentual, então tudo isso tem que tomar cuidado. Então já fica essa dica também. Como é que vocês devem fazer esse processo? Analisar bem a convenção, né, como ela deve ser aplicada, cadastrar a convenção coletiva dentro do sistema, aplicar o reajuste usando a nossa rotina de reajuste, e aí depois de ser aplicado esse reajuste, aí a gente vai fazer o cálculo da diferença do dissídio, aplicando assim, então, a diferença a ser paga para os colaboradores. Uma dica muito importante, depois a gente vai retornar ela, sempre que houver uma diferença de dissídio, o ideal é sempre usar a rotina de cálculo de diferença do dissídio. Por quê? Ele vai criar a folha para vocês e quando for fazer a transmissão para dentro do e-social, ele vai mandar detalhadamente os meses de acordo com o valor que foi recebido em cada competência, como solicita o manual do e-social. Lembrando que a rotina de reajuste também consegue fazer um reajuste com o funcionário já desligado. Então, por exemplo, houve um reajuste de salário, o funcionário acabou saindo, mas ele fazia jus àquela reajuste. A rotina essa de reajuste consegue aplicar para ele o aumento, e depois a rotina de cálculo de diferença também consegue calcular a diferença, e aí consegue encaminhar essa folha até mesmo para dentro do e-social. Tem uma dica ali, né? Nem todos os trabalhadores recebem o mesmo percentual, né? Exatamente. Então tem que ficar muito atento com relação a isso, tá? E onde é que fica o cadastro da convenção, né? Que seria o primeiro passo, fazer o reajuste de salário, né? Aplicar esse dissídio ali, né? Quando a gente entrar na tela de convenção coletiva, ele vai não clicar no incluir, ele vai abrir essa janela para vocês ali. Essa tela aqui que a gente vai aplicar a rotina, onde a gente vai dizer quem é o sindicato, qual o tipo da convenção, para qual empresa, qual a data da convenção, o histórico, o período de recálculo, forma de pagamento, se vai ser pago em uma ou duas vezes, e uma observação. Quando a gente aplicar o reajuste, o sistema vai fazer o quê? Vai jogar um histórico dentro do cadastro do colaborador, vai colocar o motivo desse histórico, ele vai saber qual o tempo que ele tem que recalcular folha, seja folha de férias, salário, o que aconteceu naquela época, para poder pagar para o colaborador de forma correta a diferença do dissídio. Vamos entrar aqui na telinha de convenção. Cadastro, cadastro, convenção coletiva. Então, quando a gente entrar nessa tela, aqui que a gente vai fazer o cadastro da convenção. Obviamente que se a gente entrar na tela de reajuste ou na tela de diferença de dissídio, lá a gente também tem acesso a criar a convenção. Mas aqui a gente vai criá-la antes para seguir a ordem correta como deve ser feito. Então, a gente vai clicar no botão incluir e aí ele vai surgir essa tela para nós. Onde a gente vai chegar aqui e vai selecionar qual o sindicato que está sofrendo aquele reajuste. Então, por exemplo, se a empresa tem mais de um sindicato, não tem problema. Vocês vão chegar aqui, vão dizer quem é o sindicato. Por quê? Quando a gente for dentro do sistema, né, dentro lá para os funcionários, o sistema vai ver quais funcionários que estão vinculados àquele sindicato e só vai trazer na hora de fazer o reajuste. Ele não vai trazer outras pessoas ali. Então aqui a gente vai selecionar o sindicato, que é o, vou botar isso aqui do comércio. Aqui vocês vão dizer qual o tipo de convenção que acabou acontecendo ali para fazer esse reajuste. No caso, vamos colocar aqui convenção coletiva de trabalho. Aqui a empresa, o sistema já vai setar que é a empresa que vocês estão selecionando corrente ali. E aqui nós temos duas datas, a data da convenção e o histórico de reajuste, tá? Aqui eu vou já fazer o primeiro alerta. Tem que tomar muito cuidado com relação a essas datas. Aqui eu vejo as pessoas se confundindo. Por quê? Existe a data da convenção e a data do reajuste. Ou seja, vamos supor, a convenção é lá de janeiro, então deveria ter saído lá em janeiro, mas aí ficou aquele debate, vai e volta com o sindicato patronal ali, acerta uma cláusula ou outra, e aí o dissídio acaba demorando um pouco mais do que deveria, né, para sair. Deveria ter saído em janeiro e não saiu. A data da convenção seria um exemplo, 1 de 1 de 26. Mas o reajuste, eu não vou colocar também em 1 de 1 de 26. Por quê? Porque se eu fizer isso, nós estamos no mês 6. Se eu fizer isso, para o governo, né, para o sistema, para o e-social e tudo mais, eles vão entender que esse funcionário teve um reajuste lá em janeiro,
Ou seja, então todas as folhas de janeiro até agora já foram calculadas com a sua diferença, já foram calculadas com o salário novo. E não foi o que aconteceu. A convenção era para ter saído em janeiro, mas a data do reajuste vai acontecer agora no mês de junho, por exemplo. Então, a data aqui, eu vou colocar a data a partir de quando vai começar a valer esse aumento. Mês 5, eu calculei com o salário novo? Não. Então, eu não posso botar uma data para trás. Então, o que a gente vai dizer? Que em 1 de 6 de 26 vai ser o reajuste de salário dessas pessoas. Então, a convenção é lá de janeiro, mas a data do reajuste está sendo aplicada agora em 1 de 6 de 26. Quando a gente fizer o reajuste dentro do cadastro dos colaboradores, o sistema vai colocar um histórico dizendo que a partir do mês 6, os funcionários receberam um ajuste de salário, e aí, com isso, ele vai ter o percentual, e aí vai poder ser calculado. Aí sim, eu vou calcular uma diferença de janeiro até o mês 5, onde eu já tenho folhas pagas, para poder pagar para esse colaborador a diferença. Aqui eu tenho o ano base da convenção, a gente vai clicar no botão incluir, ele já vai sugerir qual é o ano base ali e qual o período base ali estabelecido de acordo com a gente colocou. Quando a gente cadastra o sindicato, a gente diz qual é o mês de dissídio, então essa informação já vai estar lá. E aqui eu vou informar qual é o período que eu quero que ele recalcule as folhas. Né? Então eu vou dizer para o sistema, ó, eu quero que tu recalcule as folhas de janeiro de 26 até 31 de 5 de 26 desses colaboradores. E vou salvar. Então aqui o sistema já está colocando aqui a informação para nós. Obviamente, se eu tivesse mais de uma convenção e tudo mais, eu poderia cadastrar também, mas aqui não é o caso, né? Isso foi lá na época do Covid, lá que tracou tudo, aí sim se tinha às vezes duas convenções no mesmo ano. Agora não. Então a gente vai colocar aqui, ó, a data da convenção e o histórico. Então, só frisando. A data da convenção foi lá em janeiro, mas o reajuste vai começar a valer a partir do mês 6. Então aqui eu coloquei, né, o ano base, né, o período base está aqui, e o período de recálculo vai ser então de janeiro a 5 de 26, tá? De 1 a 5 aí, para pagar as diferenças. Aqui embaixo eu vou botar quando é que eu vou pagar essa diferença, qual o mês que eu vou pagar essa diferença. Vou botar no botão incluir, e vou dizer, essa competência, o reajuste vai ser agora no mês 6, e a diferença de dissídio eu também já vou pagar no mês 6. Então aqui eu vou botar a competência 6. Se eu quiser, se eu uso o regime de caixa, eu posso projetar para a próxima competência o pagamento, não teria problema, né? Mas eu posso também deixar dentro da mesma competência. Aí depende de como é que trabalha a empresa de vocês, que vocês estão aplicando o reajuste. Aí vocês vão clicar no botão salvar. E ele vai salvar aqui. Em alguns momentos, algumas convenções sindicais, elas permitem que vocês paguem duas vezes. Então, por exemplo, demorou muito para sair a convenção, fez um acordo e determina que essa convenção vocês podem pagar em duas parcelas. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui e vão dizer, ó, aqui no mês 6 vai ter um pagamento, inclui de novo e coloca o mês 7 também. E salva. Quando o sistema calcular a diferença do dissídio lá na rotina de diferença do dissídio, ele vai ver o valor que o funcionário tem para receber. Um exemplo, vamos supor que o funcionário tinha que receber R$ 500, tá? Então, de diferença de dissídio desses meses ali é R$ 500 de diferença. Como eu coloquei aqui em duas parcelas, ele vai fazer duas folhas de dissídio, então ele vai pagar uma folha de R$ 250 no mês 6 e outra folha no mês 7 de R$ 250. Tá? Então o sistema vai fazer essa quebra automaticamente para vocês. Se não, o normal é sempre, né, um pagamento único ali. De repente é no próprio mês do reajuste ou na próxima competência, de acordo com o que estiver na convenção. E aqui vocês vão botar uma descrição, onde pôr reajuste de salário, CCT, para poder ficar fácil de vocês entender o que seria, porque isso aqui vai ser também gerado como o histórico do colaborador. Então aí sim, a partir do momento que vocês leram a convenção, colocaram esses dados aqui, aí vocês vão simplesmente clicar em salvar. E aí vocês vão ter aquela convenção salva ali. Então, esse, pessoal, o primeiro passo para a gente poder fazer então o reajuste salarial, cadastrar a convenção. E para aplicar esse reajuste. Então, a gente tem dois lugares que a gente pode fazer isso: dentro do cadastro do colaborador ou na rotina de reajuste. Qual a diferença de um para o outro? Dentro do cadastro do colaborador, a gente vai ter que entrar funcionário por funcionário para colocar lá o reajuste. Não adianta nem colocar o percentual, eu vou ter que dizer o valor. Então, tipo, o salário do funcionário está tanto e vai passar para tanto, isso individual para cada funcionário. Então, essas coisas que a gente tem que cuidar, tá? E na rotina de reajuste, vocês conseguem selecionar e fica muito mais. Então, dentro do colaborador, como é que a gente iria fazer? Acessa o cadastro funcionário, vai na guia contrato, ali vai ter a parte do salário atual, que eu mostro ali na setinha, e ali vocês vão colocar o novo valor, vou clicar em salvar, e aí o sistema vai pedir para vocês a partir de quando tem validade aquilo ali e tudo mais, tá? Ele é um pouco mais trabalhoso, porque vocês vão ter que entrar funcionário por funcionário, fazendo dessa forma. Vamos lá no sistema. Então aqui, ó, cadastro, colaborador, trabalhadores. O sistema vai listar para nós aqui os funcionários,
Então, com os funcionários listados, eu seleciono o funcionário que eu desejo, modifico. Aí, se eu fosse fazer de forma um por um, né? Ó, vou entrar no cadastro do funcionário, vou na guia contrato. Depois que eu entrar na guia contrato, eu vou ter que entrar na guia remuneração. Depois que eu entrar na guia remuneração, eu vou ver qual é o salário do funcionário. Aí eu vou ter que fazer um cálculo na calculadora ali de quanto é que é o percentual para ver para quanto vai o salário desse funcionário. Aí eu vou chegar aqui, vou botar ali o valor de aumento para ele e vou clicar no salvar. Aí quando eu clicar no salvar, ele vai me abrir uma tela que ele vai perguntar o que aconteceu, né? Se foi aumento espontâneo, homologação, se foi homologação e não tiver cadastrado, eu vou ter que cadastrar, ou eu vou ter que vir aqui já selecionar e aí vou confirmar. E aí o sistema vai gerar um histórico com esse reajuste. Só que fazendo dessa maneira, eu teria que salvar esse aqui, sair do cadastro dele, pegar o outro funcionário, modificar, e assim eu teria que fazer funcionário por funcionário. Então seria muito mais trabalhoso. Para não passar todo esse trabalho com relação ao reajuste, a gente vai usar o quê? A rotina de reajuste. Que aí vai ser nessa rotina onde vai entrar em colaborador, reajuste salarial. E aí ele vai abrir essa janela para nós aqui. Dentro dessa janela, aí sim as coisas vão funcionar de uma maneira mais prática, né? Vou mostrar ela aqui para vocês, ó. Vocês vão vir aqui em movimentações, colaborador, e vão entrar nessa opção aqui, ó, reajuste salarial. Dentro dela, vocês vão ter as opções ali, ó, aumento espontâneo, antecipação, homologação, foi uma homologação. Se eu não tivesse cadastrado a convenção lá fora, como a gente fez lá no começo, né, eu teria que vir aqui no F4 e cadastrar a convenção. Também não teria problema nenhum, eu poderia fazer e resolver isso aqui dentro também. Mas eu vou vir aqui ó, e vou selecionar a convenção, tá? Ele já vai me dizer qual é a data do histórico, porque já está preenchido lá. Ele já vai trazer ali um motivo de alteração para nós, a homologação de dissídio. E aqui eu posso pegar ó, só contratos ativos. Aí ele vai me trazer, não vai trazer quem tem rescisão, né, naquele período. Se eu quero pegar coluna com afastamento ou sem afastamento, eu também posso fazer essa filtragem aqui. E aqui embaixo que a gente começa a fazer as alterações. Então aqui eu tenho a opção ó, de percentual ou um valor. Posso colocar um ou outro, ou os dois. Aí o botão de aplicar e limpar ali. E filtrar para poder filtrar as informações aqui. Mas existe um outro tipo de filtro. Tá vendo aqui eu tenho colunas. Registro, nome, tipo, salário, percentual. Se eu clicar no asterisco aqui, ó, eu consigo também aumentar ou diminuir essas colunas aqui. Colocar mais ou tirar as que eu não desejo. Por exemplo, não me interessa de filial. Ó. Posso desmarcar e vai sair dali. Ó. Saiu daqui a filial. Ó. Se eu clicar de novo aqui, ó, filial, ele botou para lá. Então eu posso colocar essas informações que eu achar úteis que apareçam ali. Qual é a jogada que tem aqui, né? Se eu parar o mouse em cima da coluna aqui, eu tenho aqui bem pequenininho aqui um pontinho aqui. Se eu clicar nele, eu consigo fazer algumas filtragens. Então isso também ajuda, principalmente quando a gente tem muito colaborador e a convenção tem um monte de regras que eu consigo filtrar. Um exemplo. Posso vir aqui nos cargos aqui, ó. Vou clicar aqui nos cargos e selecionar aqui, ó. Esses dois auxiliares aqui administrativos é o mesmo percentual. Então ele vai me filtrar só quem está nesses cargos aqui. Aí eu venho aqui, ó, seleciono eles e coloco que eles vão ganhar 3% de aumento. Então, vou botar 3 aqui e vou dar um aplicar. Aí o sistema já está ali, ó. Tem o salário atual, o percentual e para qual é o salário novo dele. Volto aqui no cargo, ó, vou mudar tudo, aí volto todos os cargos. Agora eu vou vir aqui e vou selecionar o outro cargo que eu não selecionei antes. E esse cargo aqui, o aumento dele é 5%. 5% e mais um valor de R$10. Aplicar. Ó, então ele já encontra qual é a diferença de percentual e vai fazer o reajuste. Eu venho aqui e limpo. Ó. Então pode ver ali, ó, aquele funcionário lá ganharam 3% e esse ficou com 5,31% devido ao reajuste. Tá? Então aqui vocês conseguem ir selecionando o que vocês acham necessário para na hora de aplicar. Vocês podem usar valor também. Vocês podem vir aqui em salário atual, ó, clicar no pontinho e criar uma regra. Por exemplo, Fabiano, se o funcionário ganha mais de X valor, ele é um percentual diferente. Então vocês podem vir aqui, ó, configurar e dizer assim, ó, todo salário maior que, sei lá, R$4.000. R$4.000, eu quero filtrar. Ó, então ele vai me filtrar, todo mundo tem R$4.000, aí eu seleciono e aplico o reajuste para aquelas pessoas ali. Então aqui a gente consegue brincar, fazer vários tipos de filtros para poder fazer esse reajuste, ainda mais quando é muito grande, né? A gente pode vir aqui, ó, limpar, né? Vou deixar todo mundo de novo aqui, e isso aqui só vai entrar no cadastro do colaborador se eu clicar no botão gravar, ó. Seleciono todo mundo e clico no botão salvar aqui, ó. Enquanto eu não salvar, ele não vai para o cadastro do colaborador, tá? Então não tem problema nenhum. Vocês não precisam se preocupar com relação a isso. Pode alterar aqui quantas vezes vocês precisarem. Não salvando, não vai para o cadastro do funcionário. E ainda, se achar necessário, vocês podem clicar no botão exportar e exportar isso aqui no Excel.
para entregar para a empresa lá, de repente, alguém quer ver, faz uma simulação aí do reajuste e me encaminha. Então vocês podem fazer essa simulação e encaminhar para a pessoa como é que vai ficar esse reajuste. E aqui ainda tem mais um plus também, né? Às vezes acontece o quê? Funcionário, quando chega no dissídio, tem muita empresa que já, além de aplicar o reajuste, já também manda trocar de cargo. Eu combinei com o Fabiano lá, e quando tivesse lá o reajuste, o dissídio, eu ia fazer o percentual de aumento e também já ia trocar ele de cargo. Então eu posso chegar aqui nos cargos, aqui, ó, na coluna cargo, se eu parar o mouse aqui em cima, em qualquer um dos cargos dos funcionários, aqui, por exemplo, vou pegar no modelo ali, ó, auxiliar de escritório. Se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir para mim, ó, uma opção para mim selecionar qual o cargo que eu quero mudar ele também. Então, ou seja, eu consigo resolver tudo dentro dessa tela aqui, dessa janela. Eu não preciso ir lá no cadastro dele para fazer essa alteração de cargo posteriormente. Então, eu posso vir aqui e já botar ele aqui como auxiliar de serviços gerais, e aí quando eu salvar aqui, marcar e deixar salvar, o sistema vai fazer o quê? Vai aplicar o reajuste que eu determinei para ele e ainda já vai trocar o cargo também. Então, essa tela aqui tem bastante filtros que vocês podem usar para, na hora que vocês forem fazer o reajuste, né, ajudar vocês. E como eu disse, né, ele só vai entrar no cadastro do funcionário se vocês clicarem no botão salvar. Então, vocês podem fazer todo tipo de alteração aqui e aplicar. Fabiana, eu falei aqui com o pessoal aqui, o pessoal disse que o menor aprendiz ele ficou muito baixo o salário, quer dar mais um aumento para ele. Então, vocês podem vir aqui, ó, seleciona ele aqui e bota o percentual de aumento para ele aqui diferente. Então, fica a critério de vocês. Então, aqui é a rotina do reajuste. Depois disso, a gente tem o quê? O cálculo da diferença do dissídio, né, pessoal? Porque a gente tem que calcular essa diferença, né? Então, depois, como é que ela fica? Ó, é aqui, ó. Vou fechar aqui, né? Deixa eu botar aqui. Deixa eu salvar. Pronto, salvei o reajuste. Então, eu vou entrar aqui, ó, movimentações, folha de pagamento e cálculo da diferença do dissídio. Vou clicar aqui. Ele vai abrir essa janela para mim, onde eu vou selecionar qual é a convenção, ele vai me listar ali as pessoas, aí eu posso fazer o quê? Selecionar todo mundo, e aqui eu tenho alguns botões. Eu tenho o botão de calcular, efetivar, consultar o que foi calculado, tá? Quando eu clico no botão calcular, ele vai fazer um pré-cálculo da folha de dissídio. Aí eu consigo até editar os valores, eu vou mostrar para vocês. E aqui vai ficar umas moedinhas. Ele só vai gerar a folha de dissídio quando eu efetivar. Então eu vou clicar aqui, ó, calcular, sim. E aí o sistema vai calcular para mim a diferença de dissídio. Pode ver que está com as moedinhas, ou seja, há apenas um pré-cálculo. Então, se eu chegar aqui, ó, selecionar o funcionário e clicar em consultar manutenção, ele vai abrir uma tela para mim poder ver o que ele já calculou de diferença de dissídio para os funcionários, tá? Então, aqui eu consigo ver ali o que ele está calculando, vai trazer os meses. Se eu quiser editar um valor, eu posso editar também o valor, não tem problema nenhum. Então, a gente pode, vamos dizer assim, manipular também o valor depois de salvo ali, né? Então, a gente vem aqui, seleciona o campo que quer, clica no editar, e aí pode editar o valor aí se não concordar, né? Aqui o sistema vai fazer as diferenças. Ele vai ver o valor atual, qual o valor novo e qual o valor que vai ficar final, para depois ele poder criar a folha de dissídio lá para nós, tá? Então, o sistema consegue fazer esse cálculo ali para nós, para facilitar. Vou fechar aqui. Como eu disse para vocês, ele só vai gerar as folhas a partir do momento que a gente efetivar. Então, eu posso chegar aqui, ó, eu marco todo mundo, e quando eu der um efetivo... se eu quiser também tem um relatório aqui, ó. Tem um relatório dele também. Com os valores ali para nós ali. Então eu posso chegar aqui, ó, e dar um efetivar. Quando eu efetivar, ele vai abrir essa janela aqui para nós, ó. Aqui ele vai dizer para mim quais rubricas que ele vai jogar na folha de dissídio. Se tem alguma rubrica que eu não quero que participe, Fabiana, essa rotina aqui é uma gratificação, não vai ter diferença. Ou até a rotina de vale... Aqui, ó. Convênio odontológico, isso aqui eu não... Desconto de INSS precisa. Vale transporte, esse aqui eu não quero, esse eu não quero. Então, tipo, desconto de faltas para mim não interessa lá também. Eu ainda posso personalizar, né, dizer quais que eu não quero e confirmar. Quando eu confirmar, aí sim ele vai gerar a folha de dissídio para nós. Ó, ficou tudo verdinho. Aí sim essas pessoas agora têm uma folha de dissídio, tá? A folha de dissídio, vamos fazer aqui um parênteses, tá? Ela não deve ser lançada. Eu não devo chegar aqui, ó, fazer isso aqui, ó. Calcular, botar mês 7, porque mês 6 agora já tem a folha, tá? Eu não devo fazer isso aqui, ó. Mês 7, botar como dissídio aqui. Eu posso usar o dissídio só para entrar para ver a folha, mas não para criar uma folha. Se eu não quero usar a rotina de cálculo de diferença de dissídio, eu tenho que lançar como complementar. Por quê? Quando a gente manda uma folha de dissídio para o E-Social, o E-Social recebe detalhadamente por mês. Para o funcionário, ele vai ver uma folha inteira. Mas
Para o e-social é uma folha detalhada. Então o e-social ele quer saber mês a mês qual é a diferença. E aí se eu jogo como dissídio e não usei a rotina lá, o sistema não consegue montar o XML para isso. Então eu tenho que mandar como uma complementar com o valor que eu desejo. Então por isso que o correto é usar a rotina de dissídio, que a gente vai ter o quê? A folha de dissídio do funcionário. Tanto que se a gente vir aqui, ó, pegar o empregado modelo aqui, ó, ele avançar, ele tem uma folha de dissídio calculada de acordo com o que a gente fez lá. Ó. Tá ali os valores lançados para nós ali. Então é bem por isso que é importante usar a rotina de dissídio. Como eu disse, ó, aqui está um valor total. Mas para o e-social, ele vai encaminhar explodido a informação quando a gente mandar um 1200 e tudo mais, tá? Então, pessoal, sempre que for usar a rotina de dissídio, cadastre a conversão, aplique o reajuste e use a rotina de diferença de dissídio. Para o e-social, a gente vai mandar junto com a folha de pagamento. Não vai um 1200 e um 1210 separado. Ele vai junto com a folha. Então, quando eu for fechar um mês ali que eu estiver pagando aquele dissídio, eu vou encaminhar o 1200 e ele vai mandar a folha de salário, a folha de dissídio, tudo para dentro do e-social, essas informações, tá? E depois vai ter o 1210 também. Sempre tomando muito cuidado com relação a isso, né? Para poder pagar de forma correta. Deixa eu ver se eu consigo gerar aqui para mostrar para vocês. A geração e transmissão. 1200. Não, tanto que ele está dizendo que não tinha folha para aquelas competências ali, ó, que eu pedi para ele calcular a diferença. Se a gente olhar aqui dentro do XML, ele monta, né, as informações para poder enviar. Ó. Referente ó, ao mês 3, os valores que tem ali. Referente ao mês 4, os valores que tem ali. Então, para o funcionário, ele vê uma folha com todo o valor a ser pago, né, naquela competência e pronto. Para o e-social, ele quer saber detalhadamente essas informações. Então, por isso que a gente tem que usar a rotina de reajuste, a rotina de diferença de dissídio, né, de cálculo de diferença de dissídio, para quando encaminhar essas informações para dentro do e-social, ele poder mandar essas informações de forma detalhada. Tá? Aí depois sim, vai mandar o 1200, 1210 e vai poder informar lá para o e-social. Então, por isso que é importante usar essa rotina de dissídio, porque aqui está a dica, né? O e-social exige isso. Então, tomem cuidado. E isso é a rotina de dissídio dentro do Independent. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar ali no chat ali. Se eu souber, eu respondo com o maior prazer, né? Quem não tiver nenhuma dúvida, agradeço a atenção. E lembre de seguir a gente nas redes sociais, né? Para receber ali as informações de novos webinários. Bom dia. Pode mostrar como fica no cadastro do empregado e do cargo? Sim. No caso, depois que você faz o reajuste de salário, né? Você vai entrar no cadastro do colaborador aqui, ó. Você vai entrar na guia de histórico. E aqui dentro da guia de histórico, ó, tem uma homologação em um dos 6, que foi aquele reajuste que eu acabei de fazer. Então, aqui dentro, aqui, ele já, você entra tá no cadastro do colaborador aqui ó, também, ó. Opa, deixa eu voltar. Na guia remuneração aqui, ele já vai mostrar qual o valor, porque já tem um reajuste ali. E se eu trocar o cargo também, aqui no local de trabalho, ele já vai estar com um cargo novo também, com alteração. E aqui no histórico, eu consigo ver que houve alteração em 6 de 26 ali, devido àquele reajuste. Então é aqui dentro que fica essas informações. Tanto que a gente modifica ele aqui, ó. A gente modificar ele aqui, ó. Ele até vem aqui, ó. Não é possível alterar a data desse histórico. Ele foi gerado a partir da antecipação barra homologação de dissídio. Ou seja, como eu usei a rotina de dissídio, ele já vai informar que foi de lá que vem essa informação. Tanto que ele já deixa bloqueado a data e o salário ali para a gente não poder alterar. Tá? Depois dá para enviar, a Fabiola pergunta ali, né? Depois dá para enviar direto do. Sim, depois de feito essa informação aqui, ó. Se a gente for aqui dentro do sistema, né? A gente vem aqui na geração e transmissão, vai no 2206, bota na competência, gera aqui, ó. E aí ele vai gerar para nós ali a informação para a transmissão. Então, vai estar aqui no empregado modelo, e aí vai ter aqui o histórico, ó, data da alteração, 1/6 de 26. Então ele vai gerar o XML para a gente poder transmitir essa informação, que nada mais é do que a anotação da CTPS digital da alteração de salário que o funcionário recebeu. Então, quando a gente faz a alteração, encaminha o 2206, ele está anotando da CTPS digital do funcionário a alteração de que a gente fazia antes na carteira física, né? Que agora já vai estar online, então já vai estar lá essa interação. Bom, como não teve mais nenhuma pergunta ali, pessoal, vou encerrar então aqui a live. Agradeço a atenção de vocês e até o próximo webinar. Tenham um bom dia e um bom trabalho a todos.